Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora para a nossa terceira aula da nossa semana de ECG. Como eu disse, são aulas curtas, pequenas, mas muito proveitosas e dando pinceladas de eletro para que você tenha cada vez maior aproveitamento, desse nosso Instagram, desse nosso canal do YouTube e tudo que a gente tem para oferecer para vocês, né? Meu nome é Heraldo Moraes, eu sou cardiologista, sou eletrofisiologista e sou o criador do método ECG3P para ensino de eletro, que é o curso que a gente faz. Então aqui eu vou colocar algumas coisas e dessa vez, nessa aula de hoje, eu trago uma super novidade, inclusive para os meus alunos da turma que está acontecendo agora. É justamente o ECG do Heraldo. O que é isso? Eu percebo que os alunos têm muita dificuldade na interpretação, dos elétrons, por conta de não saber primeiro falar mal para depois falar bem do elétron. E o que é falar mal do elétron? É você criticar o elétron e decidir se vale a pena fazer aquela interpretação ou se vale a pena repetir. Como é um exame muito simples de ser feito, muitas vezes vale a pena você repetir antes de tomar qualquer conduta baseado naquela alteração, entendeu? É óbvio que a maioria dos exames que a gente vê no dia a dia tem algum artefato, tem alguma alteração que dá para você criticar e falar mal. Mas o máximo que você puder fazer para deixar com que o seu exame fique o exame o mais limpo possível, eu falei na aula de ontem e hoje eu vou repetir, você precisa fazer o exame da forma adequada, da técnica adequada, para que você possa ter a aquisição bem feita e depois isso possa te ajudar na interpretação, tá bom? Então, qual que foi a ideia que eu tive? Eu mesmo fui lá no meu consultório, lá na minha sala de eletro, e eu fiz o meu eletro, e aí depois que eu fiz o meu eletro normal, eu fiz um monte de alterações, E aí vai ser, esse vídeo de hoje é mais uma brincadeira, mais um teste com vocês, do que de fato, um vídeo aula, digamos assim. E só lembrando, para quem não é meu aluno, pessoal, a qualidade das videoaulas é bem melhor do que a qualidade desses vídeos que a gente está fazendo dessa semana de ECG, tá? São gravados em HD, com todos os recursos profissionais. Aqui não, aqui é mais uma brincadeira mesmo, uma forma de mostrar para vocês um pouco do nosso conhecimento e para que vocês entendam um pouco da nossa didática também lá na hora do curso. Então, pessoal, como é que vai funcionar? Eu vou falar um pouquinho agora do falar mal, do eletro, e depois nós vamos fazer 10 eletros. Eu vou mostrar para vocês 10 eletros, eu mostro a figura e dou uma dica sobre aquele eletro, e aí você vai pausar o vídeo. Eu peço a vocês que assistam na horizontal, se for no celular, vire o celular, e aí vocês pausam o vídeo, tem um tempinho ali para interpretar, tenta identificar o que está alterado ali e vai anotando. E aí na segunda parte dessa aula a gente vai falar de eletro por eletro do que tinha, o que estava acontecendo, se você acertou, qual alteração que tinha e o que você tinha que ter falado mal daquele eletro ali naquela situação. Beleza? Vamos lá então, sem muita demora. Então sempre, pessoal, o eletro vai estar em 12 derivações, como vocês sabem aqui. Deixa eu diminuir um pouco a minha câmera aqui. Eu não gosto de sumir da visão de vocês, mas nesse caso aqui é importante que a gente consiga diminuir um pouquinho. Aí. Então, pessoal, eu vou ficar bem no cantinho aqui da tela. São 12 derivações que sempre tem que ter no eletro, E AD2 longo. Se for em retrato, como eu disse para vocês, aí vai mudar um pouquinho a conformação do eletro, mas grande parte das máquinas de eletro, os aparelhos de eletro de hoje, já fazem nesse formato, que é o formato mais padronizado mundialmente. Ainda existem aqueles eletros de fita, que saem naquele papel fotográfico, aquilo está cada vez mais em desuso, tá bom? Na nossa residência, para você ter ideia, eu não sou tão antigo assim, tão velho, mas às vezes a gente tinha que recortar, aquele papel que vinha derivação por derivação, a gente recortava e pregava, nesse papel em paisagem, para a gente poder interpretar depois na reunião clínica, tá? Fizemos isso várias vezes lá e, enfim, hoje não precisa mais. E aí, pessoal, sempre obedecer a regra da padronização.
Então, antes de olhar qualquer coisa no eletro, mesmo se ele está bem feito ou não, vocês têm que olhar aqui no cantinho ou aqui embaixo, geralmente está 25 milímetros por segundo aqui embaixo, ou em cima, dependendo do aparelho, mas você tem que procurar lá se a velocidade foi feita em 25 milímetros por segundo, principalmente quando é um eletro que você recebe de um paciente que você não viu onde ele fez, como que foi feito. Então procure o 25 milímetros por segundo. E procure também essa padronização aqui, que é o 10 milímetros por milivolt, né, que nada mais é do que esse quadrado aqui, né, que seria o correspondente a 2 quadradões. Em vários eletros também, você vai ver uma torre. O que é essa torre? É a torre que fala, ao invés deles colocarem 25 minutos por segundo, 10 milivolts aqui no cantinho, eles fazem uma torre, né? A caneta, os mais antigos, os eletros mais antigos, a caneta fazia uma torre, que é justamente o espaço de um quadradão, ou seja, 5 quadradinhos, e de 1 milivolt, que corresponde a 10 milímetros. Então ele faz uma torre, isso é muito comum de vocês verem nos eletros por aí, né? É só a calibração do aparelho. Então, aparelho calibrado, ok, vamos passar para a próxima parte, que é falar mal. Por que tem que falar mal? Porque muitas vezes tem que mandar repetir. E aí depende se você precisa mandar repetir todos os eletros ou não. Na verdade, se você for mandar repetir todos, o pessoal vai te falar, não faz sentido, não tem como, vai sobrecarregar o sistema, tem uma fila de gente esperando. Então você tem que interpretar o eletro, dar uma olhada nele de cara assim e ver se precisa repetir ou não. Quando que você vai repetir? Principalmente quando tem muito artefato, quando você olha e fala, não estou enxergando nada aqui, principalmente para quem está começando. E quando o eletrodo está invertido, quando você tem alguma alteração ali, às vezes essa alteração é muito sutil, mas dá para perceber, e aí você fala, não, esse aqui o eletrodo está invertido, tem que repetir porque está mal feito, tá? Então são essas duas situações que vocês têm que ficar de olho, tá certo? Então, vamos começar. Eu vou colocar o eletro aqui, vocês vão ter a possibilidade de pausar o vídeo e interpretar. Então eu vou dar uma dica e vou pedir para vocês pausarem o vídeo. Nesse caso aqui, pessoal, é o eletro do Heraldo, né, que sou eu, é o eletro normal. O número 1 não tem nenhuma alteração, é o eletro padrão, digamos assim, é como sempre deveria ser feito o eletro. Você vê que ele não tem alteração na linha de base, que está muito bem feito e tal. Vocês notem aqui que eu tenho umas alterações benignas, né, que fazem parte realmente da minha conformação torácica, não são alterações, mas não vem ao caso aqui. Aqui é só para mostrar que eu tenho as 12 derivações, que está tudo bem feito, tudo bem gravado, sem nenhuma inversão de eletrodo, tá certo? Já quando eu passo aqui para o eletro 2, né, vejam a diferença para o eletro 1, né, pessoal? Aqui já tem alguma coisa. Então, vou dar uma dica para vocês e pedir para pausar o vídeo. Dica desse eletro número 2, pessoal. Eu levei um susto na hora, tá? Então, fica com essa dica, pausa e escreve num papel o que você está vendo de alterado aqui, tá bom? Vamos para o 3. Nesse caso aqui, pessoal, depois que eu levei um susto, teve alguma coisa que saiu do lugar, tá bom? Então, pausa aí, coloca lá o que vocês acham que saiu do lugar na hora de gravar o 3. No 4, pessoal, também a dica é: cadê os eletrodos precordiais? O que aconteceu aqui que não conseguiu gravar nada? Teve alguma coisa que saiu do lugar também? O que vocês acham que pode ter acontecido aqui no 4? Pausa o vídeo, olha e depois me conta. Aqui no 5, pessoal, outra coisa também que parece que está bem feita aqui, o plano frontal, mas o plano horizontal tem alguma coisa alterada. Essa é a dica. Olhem para o plano horizontal. Fica a dica para vocês. Pausa o vídeo. Vamos para o 6. Olha só aqui no 6. No 6, pessoal, também o plano frontal está bem feito, mas o plano horizontal também tem uma alteração. Vejam, se pausa o vídeo, vê se você consegue anotar aí qual é a alteração. No 7 também parece que o plano horizontal, frontal está bem feito, mas o horizontal pode ser que tenha alguma alteração. Anotem para mim aí o que vocês estão vendo, se está tudo certo.
Se tem alguma coisa que vocês estão em dúvida. Aqui também o 8 é uma alteração esquisita aqui no plano horizontal. E o 9 também o problema no plano horizontal. Por que eu pus tanto exemplo de alterações no plano horizontal, pessoal? Porque é o mais comum, né? É o mais comum, o pessoal acaba fazendo várias alterações aqui no plano horizontal, enfim, a gente tem que mandar repetir por causa disso. Certo? Então eram 9, desculpa, eu falei 10, mas eram 9 elétrons. Então voltem o vídeo, vejam um por um, anotem e agora na segunda parte da aula a gente vai falar de um por um. Beleza? Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Bom, então vamos lá, pessoal. Então aqui espero que até agora vocês tenham conseguido, né, dar uma olhada nos elétrons, né? Tem escrito alguma coisa ali do que vocês acham que pode estar alterado nesse tal de falar mal, né? Vamos falar mal agora, vamos ver qual que era o gabarito. Então vamos lá. O primeiro eletro que nós fizemos, né, foi esse eletro 1, né, que era o eletro normal, então não tem nada para falar mal, um eletro muito bem feito, um eletro meu mesmo, eu que fiz, eu que coloquei os eletrodos, né, então foi bem tranquilo de fazer, não tem nenhuma alteração. Nesse segundo, o que era o problema? Né? Eu levei um susto, então o que aconteceu naquele momento? Eu tive um tremor muscular, certo? Eu tive movimento, eu acabei mexendo sem querer os braços e as pernas, e também, não foi o caso, mas poderia ser também a falta de aterramento. A falta de aterramento também dá muito essa linha de base tremida aí. E é bom sempre olhar, pessoal, os softwares de eletro, né, quando não é o aparelho em si, mas é um computador, você tem um filtro de 50 Hz que chama. Esse filtro vale a pena olhar se ele está ligado. Tá? É sempre importante deixar ligado esse filtro, também para não acontecer esse tipo de problema que pode vir da rede elétrica mesmo, tá certo? A falta de aterramento. Tá bom? Então, eram essas as considerações do número 2. Do número 3, o que aconteceu? Eu, depois de levar um susto, lembra que eu falei que soltou alguma coisa? Então, o eletrodo da minha perna direita se soltou. Então, é por isso que no plano frontal, ó, eu tive alterações em todas as derivações do plano frontal. Então, D1, D2, D3 alterou, AVR, AVL e AVF alterou, né? E D2 longo também alterou. Isso tudo por conta de um eletrodo que soltou ali, ele estava ali, né? Teve uma gravação intermitente, mas ele deslocou na hora do susto, então na hora que eu movimentei a perna, ele saiu do lugar e essa gravação ficou mal feita, tá certo? Então era eletrodo do membro inferior solto. O 4 era o eletrodo do membro inferior esquerdo, né? Se vocês lembrarem, pessoal, na formação do trígono de Einthoven, a gente usa a perna esquerda. Então é por isso que quando soltou a perna direita, ainda teve gravação do plano frontal, teve gravação do plano horizontal, porque não importa muito. Se soltar da perna direita, vai só perder um pouco da gravação, mas não é tão problemático assim, porque o trígono continua formado. Aqui não, aqui quando o eletrodo da perna esquerda sai, aí você perde toda a gravação das precordiais e ainda a gravação aqui do D2, tá? Na verdade, todas as derivações elas ficam alteradas pela falta do eletrodo da perna esquerda. Então, nesse caso aqui, pessoal, tem que repetir o eletro, obviamente. Nesse caso 5, olha V3, pessoal, o eletrodo de V3 estava solto, tá? Então esse era o problema. Aí daqui para frente eu voltei todos os eletrodos, estava tudo normal, não tem mais nenhum eletrodo solto. Aí agora é um pouquinho mais difícil, que era a interpretação do que estava acontecendo nos eletrodos, mas quando eu voltei eles, eu cometi um erro. Eu inverti o braço esquerdo com o braço direito. É por isso que, se você notar em relação ao eletro normal, D1 está negativo e a VR ele está meio ISO, com a onda T positiva, que não é o comum, né?
Então, quando você nota um D1 muito positivo assim e um AVR meio ISO, a onda P meio ISO e a onda T positiva, prestem atenção, porque provavelmente aqui houve inversão do eletrodo do braço. Então eu coloquei o Brasil, o verde, no lugar do Flamengo, o vermelho. E o Flamengo no lugar do Brasil. Eu inverti os braços. Quando eu inverto os braços, o D1 fica negativo e o AVR tende a ficar positivo, como foi o caso aqui no meu eletro. Tá bom? No set, pessoal, é uma coisa muito comum de acontecer. Eu fiz questão de trazer isso aqui, porque o que acontece? Vocês lembram que a onda R, ela vai subindo, né? De V1 para V6. Ela começa pequenininha em V1 e ela vai subindo para V2, V3, V4, V5. Em V6 pode ser que ela tenha uma queda, mas até V4, V5 ela tem que estar na ascendente. E nesse caso aqui não, ó. Ela começou alta, depois ela caiu de novo em V2 e depois que ela começou a subir de novo de V3 para V6. Então, às vezes é difícil de identificar isso, mas é muito, muito, muito importante que você identifique essa inversão de V1 com V2 aqui. Então, a onda P de Paulo também é diferente. Olha a onda P em V1 e olha a onda P em V2. Então, na verdade, aqui está invertido. O V2 é o V1 e o V1 é o V2. Isso é muito comum. Também vale a pena mandar repetir, né? Olha só, essa é a configuração normal, né? Vai de V1 até V6 no aspecto ascendente, que não é o que a gente está vendo aqui. Esse outro exemplo também é a mesma coisa, ó. A onda R vem subindo, de V2 para V4 ela dá um salto, ela fica muito mais positiva do que em V2, e em V3 ela volta a ficar pequena. Então, houve uma inversão aqui entre os eletrodos de V3 e V4, né? E por último, pessoal, houve a inversão completa das precordiais. Então, começa muito positivo em V1 e V2, depois vai diminuindo a onda R e ela vai ficando praticamente totalmente negativa em V6. O que aconteceu aqui? O técnico fez uma brincadeira com a gente, ele inverteu todos os eletrodos. Então ele pôs V6 no lugar de V1 e assim sucessivamente até V1 no lugar de V6. Ele inverteu completamente as precordiais, né? E aí tem essa conformação elétrica e esse elétron também tem que ser pedido para repetir. Perfeito, pessoal? Não entendeu? Volta, vê um por um, faz lá o teste primeiro, anota, depois vem para o gabarito, que eu tenho certeza que 2, 3 vezes que vocês assistirem esse vídeo, vocês nunca mais vão deixar de falar mal dos elétrons e vão tentar e pensar antes de tentar raciocinar no laudo, tá bom? Na interpretação dos traçados, porque se o elétron está mal feito, vale a pena repetir para tirar dúvida, para depois você chegar no diagnóstico. Perfeito? Um grande abraço para vocês, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando essa semana do eletro e fiquem com Deus e tudo de bom. Até a próxima aula, até amanhã. Grande abraço!